Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem, pessoal? A paz do Senhor, profetiza Vânia. Seja bem-vinda, irmão Marcelo, presbítero, meu amigo. Dá para me ouvir bem? Escreve aí se você estiver me ouvindo bem. Glória a Deus. Aleluia. Vocês conseguem me ouvir bem? Fazendo um teste aqui no microfone. Tá legal? Obrigado, Vânia. Amém. Vamos esperar esse povo maravilhoso entrar. Irmã Marli, seja bem-vinda. Irmã Gessilda, paz do Senhor. Esses irmãos abençoados estão entrando. Já vai compartilhando essa live. Deus tem um segredo poderoso. Bom, na live passada eu fiquei de mostrar a Bíblia que Deus fala comigo, né, irmãos? É essa Bíblia aqui, olha. Primeira Bíblia que eu ganhei. Deus fala poderosamente comigo até hoje, olha. Tem versos sublinhados. Uma Bíblia de promessa. Muito boa essa Bíblia. Talvez tenha uma aí na sua casa, você nem percebeu. Mas é uma Bíblia maravilhosa. Deus fala poderosamente através da Bíblia de promessas. Seja bem-vindo, Renato, Ian, Elisângela, seja bem-vinda. Glória a Deus. Na última live, Deus trouxe uma revelação poderosa de algumas formas como Deus, Ele se comunica conosco. Então hoje Deus tem uma outra revelação e o Senhor disse para mim as 5 armas para conquistar o milagre. É isso mesmo, 5 armas poderosas para você conseguir conquistar esse milagre que você ainda não recebeu. Tá anos, passa ano após ano, você tem sonhado com esse milagre e esse milagre não aconteceu. Então o Senhor me revelou 5 armas poderosas e os níveis dessas armas e como usar essas armas para você romper, para você alcançar o sobrenatural. Amém, queridos? Glória a Deus, irmã Ellen. Quanto tempo, Ellen? Nossa ovelhinha lá de Minas. Saudade, viu, Ellen? Isso é uma bênção. Saímos lá de Minas e casamos essa jovem, cheia do Espírito Santo. Essa menina é uma bênção nas nossas vidas. Amém, queridos? Todos vocês são uma bênção. Irmã da Guia, seja bem-vinda. Tá todo mundo conectado. Minha esposa, a missionária Aline, tá todo mundo conectado. Glória a Deus. Amém, queridos? Tá chegando mais pessoas aí abençoadas. Irmã Kiane, seja bem-vinda. Meu Deus, é muita gente abençoada nessa live. Muita gente linda aqui hoje. Olha, a revelação de Deus para sua vida hoje é poderosa. É muito forte que Deus tem aqui hoje. Então, o Senhor, Ele me deu 5 armas. Uau! 5 armas poderosas para você conquistar o seu milagre. É isso mesmo, 5 armas poderosas. A primeira arma que o Senhor trouxe a revelação ao meu coração é uma arma que todo cristão tem, que todo cristão usa, que é a oração. A oração é o primeiro nível das armas poderosas para você conquistar algo em Deus. Então, eu quero citar aqui alguns versículos sobre a oração para estar trazendo um entendimento maior e contando algo relacionado à oração. Então, a Bíblia fala no Salmo 4, no verso 3, que o Senhor, Ele ouvirá quando nós o invocarmos.
A todo momento que você invocar o nome do Senhor, Ele te ouvirá. Então, o capítulo de Tiago 5, verso 16, a palavra de Deus diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então Deus dá uma revelação poderosa. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração, ela cura. E a Bíblia fala que a oração de um justo, no mesmo verso, tem muito em seus efeitos. Então a oração é uma arma poderosa, é o primeiro nível para você alcançar o seu milagre. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força desde os dias de João Batista, e os violentos são os que se apoderam dele. Ou seja, não existe milagre pronto. O milagre, ele tem que ser provocado. Você deve provocar o seu milagre. Então, quando você ora, você está provocando o seu milagre. O mundo espiritual está observando a sua movimentação em oração. Então, a Bíblia fala assim, no Isaías 65, verso 24: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Olha que forte. Antes de você clamar, o Senhor já estará te ouvindo. Amém? Antes de você começar a orar, o Senhor vai estar te ouvindo. E o Senhor, antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Então, a oração é um relacionamento com Deus. Tem que orar. Fala pro seu irmão aí: eu vou orar. Escreve aí: eu vou orar. E você tem que orar. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso em Mateus 6, no verso 9 ao 13, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória é para todos sempre. Amém. Essa é a chave. Oração é o primeiro nível para você conquistar um milagre. Amém? Tem que orar, irmãos. Então, olha só. Mateus 7, no verso 7. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Tem que bater na porta. A oração bate na porta do mundo espiritual. A oração bate na porta do céu. Oh, glória! Aleluia! Quando você ora, você está batendo numa porta, você está insistindo, você está querendo aquele milagre, ó. Uma hora Deus vai abrir essa porta para você. Ele disse: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Aleluia! Quando essa porta abre, meu irmão e minha irmã, não tem nada que pode fechar essa porta dos teus caminhos. Aleluia! Tem que bater na porta. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então não basta só orar, tem que crer também. Então quando você crê que você vai receber, meu irmão, é só confiar. Tem gente que ora, mas não tem fé para receber. Não adianta nada. A oração tem que estar conjugada com a fé. A oração tem que estar conjugada com a convicção de que você vai receber o milagre. Amém, queridos? Então, João 14, no verso 13 e 14, fala uma chave poderosa também. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14. E o Senhor ainda fala mais: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, tudo que pedir ao Pai,
Se creres, vocês vão receber. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira chave é a oração. Amém? Eu quero só ler mais esse versículo, tá bom? Sobre oração, para fechar. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Então ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pede. Ele sabe o que a gente quer, o que a gente pede, e ainda prepara algo muito maior do que o que nós pedimos. É por isso que muitas das vezes nós recebemos o milagre e dizemos: Deus, mas eu pedi só isso, o Senhor deu isso e também deu aquilo. É porque Deus faz infinitamente mais. Amém, queridos? Então, a primeira chave é a oração. Pastor, qual é a segunda chave? Agora eu vou te falar qual é a segunda chave. Glória a Deus. Quem está no glória aí, no aleluia, dá um glória a Deus aí. Amém? Escreve aí, glória a Deus. Eu fico falando para vocês dar glória a Deus, mas eu nem estou ouvindo vocês, né, irmãos? Mas você pode escrever, glória a Deus, funciona do mesmo jeito, amém? Então, o segundo nível para você conquistar um milagre, a segunda chave, aí são em níveis, tá? Eu falei que o primeiro nível, que é o nível básico, é a oração. É quando você se dispõe a interceder e orar. Esse é o primeiro nível para você conquistar o milagre. Agora, qual é o segundo nível? Um nível acima da oração. O segundo nível é o clamor. Aí eu quero deixar claro a diferença. Oração é orar normalmente. Agora, clamar é quando você está: meu Deus, meu Pai, eu tô aqui nesse monte, eu não suporto mais essa situação. E aí vai, é quando você está gritando, é quando você já está chorando e gritando: Deus, me socorre. Você já viu uma criança quando está chorando? De fome. Na hora, a mãe e o pai vai acudir a criança, vai atrás da criança ver o que está acontecendo. Assim também é o Pai. Quando você começa a clamar, você começa a gritar ali no monte, no seu quarto de oração, você clamar: meu Deus, eu não aceito essa situação. Você começa a chorar na presença de Deus. Deus vem com a resposta. É poderoso o clamor. Olha o primeiro versículo, Salmo 50, verso 15. E clamem a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Deus está dizendo para você: está angustiado, está desanimado, está prostrado? Começa a clamar. Começa a levantar a sua voz e chamar por socorro, porque o Deus que foi até a prisão para resgatar Paulo e Silas com aquele terremoto, ele vai entrar na sua peleja, no seu clamor, e vai te dar o livramento, e vai te dar o milagre, aleluia, e vai te livrar desse dia mau, desse sofrimento e dessa aflição que você tem passado. Experimenta clamar. Olha só, Salmo 18, verso 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele me ouviu. A minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Está vendo aqui o Salmo 18, 6? Deixa claro o que é clamar, é gritar sim na presença de Deus. Mas que crente escandaloso, é gritar, é clamar: Deus! É isso mesmo. É lá no seu cantinho da oração. Por isso que Jesus falou: entra pro teu quarto e fecha a porta. É por isso que Jesus subia no monte. É por isso que Jesus se distanciava de todos, porque ele estava na intimidade, no relacionamento com Deus. É isso mesmo, clamar é gritar. Grita pro socorro, clama a Deus, Deus responde com milagre. Amém, queridos? Jeremias 29, verso 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Olha só que chave poderosa. Não é só clamar, não é só gritar por socorro, mas tem que abrir o coração.
Vocês lembram na live anterior que eu falei das formas que Deus se comunica? Através do sentimento. Quando você tem um sentimento diante de Deus, de um coração contrito, um coração aberto diante de Deus, aquilo também é uma linguagem para Deus, de que você está abrindo o teu coração, que você está se derramando na presença dele. Então Deus também, ele ouve o teu gemido da alma, o teu gemido do coração. Abra o teu coração e começa a clamar. É muito lindo, né, irmãos? É muito forte. Clama. Escreve aí, clama, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. 2 Samuel 22:7. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus do seu templo, e ele ouviu a minha voz. Aleluia. É o mesmo que eu li. Deixa eu ver um outro que eu anotei aqui. 2 Crônica. Opa, esse aí é o que tá... Todo mundo tem lido ele, hein? Nesse tempo de peste, de coronavírus. É o versículo chave para a igreja, não é isso, irmão? Que diz assim: se o meu povo, 2 Crônica 7,14, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então na outra versão está clama. Então você está chamando, clamando: meu Deus, socorre o povo. Meu Deus, socorre a minha casa, a minha nação. Esse é a chave, é o segredo. Amém, queridos? Tem que clamar. Amém? Glória a Deus, que bênção. Eu acho que até aqui deu para entender o que é clamar, né, irmãos? Quer mais um versículo? Olha só, Jó 34:28. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Olha só que forte. O grito do pobre, um clamor de um necessitado. Tem que gritar mesmo. Ah, eu não suporto crente escandaloso. Ah, meu irmão, então você não pode ser crente, porque a minha e a sua Bíblia está dizendo que clamar é gritar na presença de Deus, é chamá-lo. Aleluia. Amém? Se você chegar aqui na casa do pastor Breno, falar: pastor Breno, eu não vou te ouvir. Agora, se você falar: pastor Breno, na hora eu escuto. Vocês estão entendendo o nível espiritual que eu quero trazer para vocês? Não é que Deus é surdo, mas Deus quer ver as tuas reações. Deus quer ver o povo dele reagindo diante das situações. Deus, ele quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir uma igreja ativa, que não tem medo de anunciar as maravilhas de Deus, que não tem medo de chamar ele, nem na rua, em lugar nenhum. Aí a pessoa escuta você lá no monte gritando, tem um doido gritando lá no monte, aí de repente para te ouvir, aí começa a ouvir a tua oração, aquilo serve de testemunho para aquela pessoa. Ela fala: olha, a pessoa está orando, está buscando a Deus. Aquilo vira um testemunho. Eu lembro de quando eu fazia as campanhas no monte, perto de casa. E aí as pessoas falavam: pastor, você foi no monte ontem, né? Eu falei: fui. É porque eu estava ouvindo o Senhor orar lá de cima. Muito bom, continue orando. Ore por mim quando for lá. Isso é maravilhoso, vocês estão entendendo, irmãos? Tudo é para a glória de Deus. Anunciai as maravilhas do Senhor. Então o segundo nível é clamor, clamar. Amém? Vocês devem estar curiosos para saber qual que é o terceiro nível, né? Irmãos, o terceiro nível é o jejum. Isso mesmo, o jejum. O jejum é uma arma poderosa. Jesus disse que há castas de demônios que só saem com jejum associado à oração. Jejum e oração. Então, nós temos que jejuar. Eu já conquistei muitos milagres na minha vida através do jejum.
Eu já venci batalhas que pareciam impossíveis. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas se alguém já teve uma experiência com jejum, vai saber. Olha, o jejum ele quebra castas de demônio, o jejum ele te dá força, o jejum repreende espíritos malignos de várias formas, o jejum quebra corações de pedra, o jejum te fortalece, mata sua carne contra as tentações, contra os desejos, prazeres carnais. O jejum ele te não só fortalece o teu espírito, como ele pode ser o escudo para alguém que você ama, que você estiver orando. Então quando você jejua por aquela pessoa, você está bloqueando o inimigo de tocar na vida daquela pessoa. E o principal, jejum é demonstração de arrependimento a Deus. Quando você jejua, você está dizendo para Deus que você está arrependido dos seus pecados, que você não significa nada e que você depende de Deus. Olha o que Joel 2,12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então você tem que jejuar. É bom você também lamentar, isso mesmo, chorar na presença de Deus e não aceitar a situação. Lamentar pelas almas que estão indo para o inferno. Eu, quando comecei meu ministério, até hoje acontece isso, mas principalmente quando eu tinha a função de evangelizar, de evangelista, não que hoje não aconteça, mas acontecia com muito mais frequência. O Espírito Santo me tomava de tal forma quando eu estava jejuando e orando, que eu começava a chorar pelas almas que estavam indo para o inferno, pelas pessoas que morreram sem Jesus, e até pelas pessoas que eu evangelizei, mas não ouviram a palavra e morreram sem salvação. Então, jejum com lamento e pranto, jejum com arrependimento dos pecados, jejum com propósito para quebrar toda casta de demônios, todo poder das trevas, é uma arma poderosa em Deus. Jejum com propósito. Deus, eu vou fazer um jejum de 7 dias para destravar essas áreas da minha vida que está travada. Você entra num jejum em 7 dias, é poderoso. Esse jejum quebra correntes. Esse jejum, quando você termina o propósito, você tá assim, meu Deus, não é que Deus já respondeu o milagre antes de eu terminar o propósito? Isso acontece, já aconteceu comigo. Pastor, como eu devo jejuar? Como é o jejum? Jejum é abster de alimento e de bebida. Você não pode comer e nem beber. Ah, mas pastor, eu não consigo ficar o dia inteiro. É lógico que você que está começando não vai ficar o dia inteiro. E eu sei que tem pessoas que não têm a capacidade para chegar a isso. Pela graça de Deus, talvez. Mas você pode fazer um propósito. Você vai jejuar 7 dias? O que você faz? Você diz, Deus, eu vou de 7 da manhã até as 9. Eu vou de 7 até as 10. Eu vou de 7 até meio-dia. E aí você entra ali, você dá as primeiras horas da manhã para Deus em jejum, e você fala, durante 7 dias eu vou fazer assim, e você cumpre. E aí quando você termina é maravilhoso. Deus responde. Por exemplo, ai pastor, mas eu fiz de 7 às 9 e quebrou. Jejum não pode ser quebrado. Ou você faz de 7 às 8, que é apenas 1 hora sem quebrar, mas com sinceridade, começando agora, novo no jejum, mas que seja algo compromissado com Deus, do que você jejuar de 7 a meio-dia e você quebrar esse jejum. Então entenda, quando você estiver jejuando, se você estiver no trabalho, fique em vigilância. Mas se você estiver dentro de casa, é melhor, porque você se fecha no quarto e você ora, você entoa os hinos, os salmos ao Senhor, é melhor. Por quê?
Porque muitas das vezes eu estava jejuando e eu era tentado as pessoas a comer, pessoas tentavam trazer alimento até mim. Pode perceber, é quando você está jejuando que aparece aquela pizza gostosa, aquela lasanha que eu amo. É quando você está jejuando que as pessoas te oferecem bebida, água, suco, refrigerante. É quando você está jejuando que as pessoas às vezes olham para você do nada. Você está jejuando, é algo sobrenatural, é o mundo espiritual começa a se movimentar, é algo muito forte. Ou até mesmo pessoas vão começar a querer discutir com você naquele momento de jejum, porque é o inimigo lutando para você não jejuar. Ele às vezes vai usar alguém, vai jogar uma seta, a pessoa vai pegar e vai acabar acontecendo isso. Então o jejum é algo que você deve fazer com cautela e prudência, num quarto, orando, ou se estiver no trabalho, na vigilância, porque é no dia que você vai jejuar que é o dia que tem as coisas mais gostosas para você comer. É isso mesmo. Amém, queridos? Então tem que jejuar. Amém? A irmã escreveu lá, Ellen, é verdade, né, Ellen? É complicado. Dia de jejum não é fácil, né, irmãos? Glória a Deus. Então vamos continuar? Então qual que é a terceira arma poderosa? É o jejum. É algo poderoso. Então, querem uma dica muito legal? Está dentro da Bíblia. Isaías 58 é o jejum mais poderoso da Bíblia. É pegar algo que você ia comer, dar para uma pessoa necessitada e entrar no jejum. É algo poderosíssimo. É o jejum mais poderoso, praticando a justiça, praticando a misericórdia. É o jejum poderoso de Deus. Isaías 58. Você pode meditar do verso 3 em diante, é muito forte. Amém, queridos? Então, olha só, Atos 14, 23. E Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os recomendaram ao Senhor, a quem havia confiado. Até Paulo e Barnabé, dois discípulos de Jesus, apóstolos, dois homens de Deus, quando iam tomar decisões, antes eles oravam e jejuavam, porque o jejum traz sensibilidade espiritual. Você fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que veem o mundo espiritual. Eu, por exemplo, quando estou muitos dias em jejum, eu consigo ver vultos de demônios passando na rua, até demônios materializados, é algo incrível. Como eu também consigo ver os vultos angelicais, é algo tremendo, os anjos do Senhor passando. É algo sobrenatural. Tem gente que não acredita, mas é uma experiência que eu tenho quando eu fico muito tempo em jejum. Amém, queridos? Olha só. Tem muitos versículos aqui que eu tenho anotado falando de jejum. Então, Esdras 8, 23 diz: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então o jejum também serve para você conquistar as bênçãos em Deus. Olha só, Esdras 8, 23. Tudo que eu estou pregando aqui é dentro da Bíblia, amém, queridos? Com referência bíblica, para você ter um conhecimento a mais, amém? Então, Joel 1,14 fala para decretar um jejum santo, convocar a Assembleia Sagrada, reunir as autoridades e todos os habitantes do país no templo ao Senhor, do seu Deus, e clamar ao Senhor. Aqui foi no tempo de Joel, uma praga terrível devastou as colheitas de Israel naquele tempo. Então eles, desesperados, perdendo tudo, os alimentos, fizeram um decreto, reuniram em jejum, em consagração, e Deus fez o milagre naquela terra, não diferente dos dias de hoje. Se houver uma convocação do presidente da República ou qualquer autoridade chamando a cidade ou estado ou país a um jejum ao Senhor, tenha uma certeza, não tem coronavírus, não tem doença que resista ao poder de Deus. O jejum é poderoso em Deus. Lembrem-se disso. Jonas, quando foi pregar em Nínive a mensagem do arrependimento, ele não queria, fugiu para Tarso, mas chegou lá na boca de um peixe.
Quando Jonas foi pregar ao povo de Nínive, até o rei de Nínive se arrependeu vestindo-se de pano de saco, junto com os homens e mulheres daquela cidade, e Deus poupou aquela cidade nos tempos de Jonas. Então Nínive se arrependeu e Deus teve misericórdia de Nínive. Se Sodoma e Gomorra tivessem feito a mesma coisa, talvez Deus não teria destruído a cidade de Sodoma. Então o jejum é poderoso, é uma demonstração de arrependimento a Deus e é uma demonstração de fé, e Deus opera na misericórdia e no milagre na vida da pessoa de uma forma poderosa. Quando falamos de jejum também não podemos esquecer de Daniel, aquele grande homem de Deus na Babilônia, que fez vários jejuns. Olha, Daniel 9, no verso 3 diz: por isso me voltei para o Senhor, Deus, com oração e súplica, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então Daniel tinha intimidade com Deus, Daniel tinha visões, Daniel viu os anjos, Daniel ouvia a voz de Deus, Daniel era profeta. Porque Daniel, ele se humilhava na presença de Deus. Daniel se purificava na presença de Deus, se santificava, se consagrava. O jejum também serve para se consagrar a Deus. Amém, queridos? Então, o jejum é a arma poderosa. É a terceira arma. Amém? Glória a Deus. Vamos falar aqui da quarta arma. Amém? Vocês devem estar curiosos para saber. Quem está gostando dessa live, escreve aí embaixo o que você está achando dessa live. Deus está falando com você nessa noite? Glória a Deus, eu estou muito animado com essa palavra. Eu vou ser bem breve aqui para não ficar muito desgastante, para você ter um entendimento maior. Amém, querido? Vamos lá. Glória a Deus. Então, irmãos, a quarta arma poderosa, é uma arma poderosa para você receber o seu milagre, é o sacrifício. Isso mesmo, o sacrifício é uma arma poderosa em Deus. Vamos ver o que Hebreus 10:10 diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, antes, o povo de Israel era purificado dos seus pecados quando levavam sacrifícios de animais ao templo, e aquele sangue era oferecido a Deus, e os animais eram queimados ali em holocausto para que Deus perdoasse o povo de Israel dos pecados. Jesus Cristo veio para perdoar os pecados da humanidade, morrendo com uma morte de cruz, oferecendo-se por meio de um sacrifício na cruz do Calvário, para que todos nós chegássemos à salvação. Então o sacrifício de Jesus foi o maior sacrifício, é o que nos trouxe a salvação, é o que nos faz estar aqui diante da presença de Deus, para que nós possamos ter a vida eterna. Esse é o primeiro sacrifício. Vamos falar de outros sacrifícios aqui também. É claro que hoje você não vai mais matar animais, até porque o templo não existe, e o sacrifício de Jesus já foi o sacrifício absoluto para a salvação e para o perdão dos seus pecados. Vamos ver quais são outras formas de sacrificar a Deus. Olha, o Salmo 51, no verso 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, quando você tem um espírito quebrantado na presença de Deus, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeita. Uma vida e um sentimento de piedade, simplicidade e humildade diante de Deus. Deus aceita essa forma de sacrifício também. Então, vamos ver aqui outras formas de sacrifício. Então, olha só. Então, 1 Pedro 2,5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, há N formas de sacrifícios a Deus.
se afastar dos maus caminhos, fazer uma aliança com Jesus. Existe também sacrifícios financeiros, eles são muito criticados nos dias de hoje porque existem pessoas que abusam um pouco. Infelizmente, no nosso meio cristão e no todo meio da sociedade existem pessoas boas e ruins, mas o sacrifício de dinheiro também é real. A minha avó, por exemplo, teve uma experiência com Deus. Ela estava doente da perna, não cicatrizava, abria e fechava ferida, e ela me contou isso depois, porque era muito criticada por pessoas que não entendiam. Hoje, na minha maturidade cristã, eu consigo compreender isso. Ela, pela fé, pegou algo financeiro, foi ela e Deus, é uma experiência que ela teve com Deus. Tá? Eu não posso dizer que Deus estipula valores, não, de forma nenhuma. É uma experiência que você vai ter com Deus. Se você tiver fé de fazer, você consegue também conquistar o milagre. Então a minha avó, ela pegou um valor, não foi um valor baixo, foi acima de 6 mil reais, e ela fez esse sacrifício. Tem pessoas que iam falar: você está ficando doido, dá esse tanto de dinheiro para a igreja. E ela fez esse sacrifício. Quando ela terminou esse sacrifício, passou um mês, a perna dela estava sequinha, completamente curada. Sobrenatural. Há testemunhos de pastores. Há um pastor amigo meu que deu um carro para a igreja. É isso mesmo, é algo é pela fé, vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo para vocês que esse é o único sacrifício e que é de cada um. E a mulher dele estava morrendo, então ele fez esse sacrifício a Deus. Quando ele fez esse sacrifício, a mulher dele, que estava morrendo, foi milagrosamente curada. Então existe N formas de sacrifício, é como eu falei, um coração voltado a Deus, contrido, um sacrifício financeiro. Existe o sacrifício de arrependimento, de mudança, de abandonar os velhos hábitos da carne, pecados, como vários outros sacrifícios. Olha só, Romanos 12, no verso 1 e 2, é um versículo muito conhecido que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você se apresenta diante de Deus como um sacrifício vivo, o que é um sacrifício vivo? Vou te dar um exemplo. O pastor Breno, ele está 100% dedicado à obra de Deus. Ele deixou o trabalho, ele deixou a família, ele deixou tudo que ele tinha na terra dele para fazer a obra de Deus. Isso é um sacrifício vivo. Eu deixei os velhos hábitos. Quando eu aceitei Jesus, eu abandonei a bebida alcoólica e aí abandonei aquela vida de festas, de farra, para me dedicar a Jesus. Então eu também me ofereci como um sacrifício vivo a Deus. Também é uma forma de sacrifício? Sim, Deus aceita esse sacrifício. Amém? Então Provérbios 21:3 fala: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, quando você também faz algo que é justo diante de Deus, é mais aceitável a Deus do que o próprio sacrifício. Mas se você puder juntar as duas coisas, amém? Aí é poderoso. Imagine, se você já sacrifica diante de Deus e você ainda faz o que é justo, meu amado, é poderoso em Deus para o milagre acontecer. Olha só, Provérbios 21:27 fala: os sacrifícios dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quando são oferecidos com más intenções. Vocês estão vendo que forte? Então, quando, por exemplo, um ímpio oferece um sacrifício, um valor para a igreja, de um dinheiro sujo, algo que é mal. Por exemplo, nesse momento de ano eleitoral, tem políticos que vão até a igreja para oferecer um sacrifício financeiro para a igreja em troca de voto. Então, Deus fala que o sacrifício do ímpio é detestável. Deus não aceita esse sacrifício de Caim. Entendam a diferença do sacrifício de Abel para o de Caim. O sacrifício de Abel foi o melhor que Abel tinha, foi algo puro da parte de Deus. Caim pegou ali os vegetais que tinha, coisas simples, e ofereceu a Deus. Mas Abel não, Abel ofereceu
o melhor que ele tinha a Deus. Vocês estão entendendo? Então, o sacrifício do ímpio é detestável. Quando algo sujo é oferecido a Deus no altar, Deus não aceita, Deus não se agrada desse tipo de sacrifício. Olha o que diz em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então nós entramos agora na última chave poderosa para a gente orar e encerrar essa live. A obediência é o maior sacrifício para conseguir o milagre. Obediência a Deus, obediência à sua palavra. Então o texto de 1 Samuel no capítulo 15, no verso 22, vai dizer um período em que Deus ele dá o comando para Saul através do profeta Samuel para destruir todo o gado, todas as ovelhas, todos os animais e todas as pessoas que eram pertencentes aos amalequitas, inimigo de Israel, que lutou contra Israel no deserto, lutou para que Israel não conseguisse chegar na terra prometida. Deus tinha feito uma promessa ao servo dele, Moisés, que já havia falecido há muitos anos atrás. Deus disse: Moisés, eu ainda me vingarei dos amalequitas pelo que fizeram com vocês no deserto. Então estava Saul sobre um comando de Deus para vingar, para honrar o servo dele e as pessoas que sofreram no deserto. Disse: vai e mata tudo. Saul, contudo, não obedeceu ao comando de Deus. Chegando lá, ele pega as ovelhas, ele deixa o rei vivo como um troféu e até como um orgulho, e naquele momento ele perdeu o reinado dele. Deus arrancou o reinado de Saul. Saul nunca mais poderia ser rei, e também arrancou a descendência de Saul. Foi naquele dia, apesar de muito tempo depois desta palavra ter acontecido outras batalhas e Saul ter morrido no campo de batalha, mas foi no dia da desobediência que Saul perdeu o seu reinado. Ele deveria ter matado tudo, mas preferiu pegar a ovelha e deixar aquele rei vivo. E Deus já tinha dado uma ordem. Então obedecer é melhor do que sacrificar, e melhor do que qualquer coisa. Amém, queridos? Tem que obedecer a Deus. Essa é a arma mais poderosa para obter o milagre. Obediência. Amém? Então vamos lá. Para fechar, amém, queridos? Vamos ler só mais alguns versículos. Olha só. Então diz assim, João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então quem ama a Cristo, quem ama a Deus, é aquele que obedece aos mandamentos de Deus. Olha só, muito forte, você tem que obedecer. Lucas 6:46. Olha o que Jesus fala em Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então não adianta nada chamar o Senhor, como eu falei, orar, clamar, jejuar, sacrificar a Deus, se você não obedece. Você tem que fazer o que Deus diz. Amém, queridos? Então Atos 5:29 diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então você tem que obedecer em primeiro lugar a Deus. Tiago 1:22 diz mais: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então quando você apenas ouve a palavra e não pratica, você está enganando a você mesmo, não é a Deus e nem a ninguém. Você está enganando a si mesmo. Você está ali ouvindo por ouvir, mas aquilo não está trazendo efeito e nem transformação na sua vida. Então você engana a si mesmo. Hebreus 5:8-9 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado,
tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, embora Jesus sendo filho de Deus, ele preferiu o quê? Obedecer. Ele obedeceu em tudo, até mesmo na morte de cruz. Ele estava no Getsemane, orando, suando gotas de sangue e dizendo: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. Então, primeiramente, tem que ser feita a vontade de Deus. É necessário obedecermos ao Senhor. Esta é a arma mais poderosa de todas as armas para você conquistar milagres, para você viver uma vida de milagres diante de Deus. Amém, queridos? 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então nós não podemos deixar que a ignorância nos tome de volta. Os desejos antigos do velho homem, eles tentam todos os dias voltar. Os desejos carnais, as vontades carnais, as atitudes carnais, elas tentam todos os dias voltar para nos destruir. Mas Pedro diz: continue como filhos obedientes. Não deixa que esse mal amolde você de novo. Continue como você está diante de Deus. Permaneça firme. E para fechar o versículo final, 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, a maior arma, o maior mandamento é obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todo o entendimento. Amém, queridos? É isso. O Senhor trouxe essa revelação para esta noite. Eu espero que você que ficou até aqui nesta live tenha sido muito edificado por Deus, tenha aprendido muito nesta noite. Eu quero orar por você, amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Eu quero apresentar a vida de vocês para o encerramento de mais uma live na presença de Deus. Feche os teus olhos aí onde você está agora. Segure o aparelho. Eu vou orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, os teus filhos aprenderam nesta noite as 5 armas poderosas, Senhor, para tomar o reino de Deus com violência, para a obtenção do seu milagre, para andar, meu Pai, debaixo de dias gloriosos na sua presença nessa terra. Porque, meu Deus, não existe milagre pronto, existe milagre provocado. Então, quando você se posiciona a ter essa atitude diante de Deus, apresentando, meu Deus, estas 5 armas, meu Pai, diante de ti, o milagre acontece de uma forma sobrenatural. Meu Deus, que os teus filhos sejam zelosos na oração, que eles sejam zelosos no clamor, meu Pai, que eles sejam praticantes do jejum, meu Pai, que eles possam sacrificar, meu Pai, de corpo, alma e espírito, meu Pai, na tua presença, e que eles possam, meu Pai, obedecer a tua palavra, guardar a palavra no coração, para não pecar contra ti. Meu Deus, eu apresento a vida dos teus filhos nessa noite e eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por abençoá-los e nos abençoar com esta rica palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma live. Espero que você tenha sido edificado. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até mais.